Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Podemos sentar um pouquinho, caríssimos irmãos e irmãs? O evangelho de hoje está em São Mateus, capítulo 14, versículo 13 ao 21, se alguém quiser acompanhar. O evangelho de hoje, eu vou repetir novamente o início, diz assim: naquele tempo, quando Jesus soube da morte de João Batista, Jesus partiu e foi de barco para um lugar deserto e afastado. Jesus soube da morte de João. João Batista, aquele que preparou o caminho para o Senhor. João Batista, aquele que batizou Jesus. João Batista, aquele que vivia no deserto, se alimentando de mel e gafanhoto, vestindo saco. Um homem de penitência, um homem de muita oração, de profunda intimidade com Deus. João Batista, aquele que aponta: eis o Cordeiro de Deus. João Batista, alguém muito importante, que nasceu de uma mãe e de um pai que não podiam ter filhos, já em idade avançada. João Batista, aquele que foi batizado no ventre, quando recebeu Maria com Jesus no ventre. E Isabel diz: quem dera que a mãe do meu Senhor me venha visitar. Logo que a tua saudação chegou, o meu ventre tremeu de alegria. Então João Batista é alguém muito importante, e que Jesus tem um amor muito grande por ele. E se nós entendermos que João Batista também foi o último profeta entre o Antigo para o Novo Testamento, depois entra Jesus nessa questão toda, e claro, depois vêm os apóstolos, os santos e tudo que nós conhecemos da igreja. Mas quando Jesus fica sabendo da morte de João Batista, Jesus vai para um lugar deserto e afastado. Mas por que João Batista morreu? Quero recordar a vocês o porquê que João Batista morreu. Eu acho que é justo falar o porquê que ele morre. João Batista morre porque ele incomodava as pessoas com a sua santidade, com a busca de Deus que ele tinha. Ele incomodava as pessoas à sua volta. Eu acho que muitos de nós passamos por isso, né? Porque você usa uma camisa de Jesus, porque você usa um crucifixo, porque você usa um véu, ou porque você usa uma máscara com o símbolo aqui de Jesus, ou porque a gente acaba sendo perseguido no trabalho, na faculdade, na escola, onde a gente está. Às vezes acontece uma perseguição, mas é bem-aventuranças também, bem-aventurados os que são perseguidos. E se vos perseguem por causa de Jesus, não vos esqueçais o porquê: não é um servo maior que o seu Senhor. Então, se a gente passa pela perseguição, não podemos esquecer que nós estamos no caminho certo. Se somos perseguidos por causa de Jesus, isso deve trazer alegria. Pedro, Paulo, os apóstolos, os santos, quando eram perseguidos, eles ficavam felizes. Quando eles apanhavam Pedro, Tiago, João, e eles apanhavam Paulo, Barnabé, eles ficavam felizes. Olha, a gente está parecido com Jesus. Jesus também apanhou, nós também apanhamos. Eles tinham alegria de passar por tudo que o mestre tinha passado. Era uma alegria para os apóstolos passar as mesmas coisas que Jesus passou. Claro que no começo da nossa conversão, no início da nossa vida de cristãos, e dado algum momento já de caminhada, a gente já não quer sofrer, a gente não quer passar pela dor, pela perseguição, porque é ruim passar pela dor, é ruim passar pela perseguição, não é uma coisa fácil. O padre está de branco hoje, porque nós celebramos um santo da igreja, São Pedro, Julião e Mar. É uma pessoa só. Ele é chamado o apóstolo da Eucaristia.
aquele que mais escreveu sobre Eucaristia, apaixonado por Jesus Eucarístico. Já muito jovem, com 5 anos, um dia ele sumiu de casa, e a mãe desesperada falou: cadê meu filho? E corre, ela teve um insight, foi para a igreja, estava ele aos pés do Santíssimo Sacramento adorando Jesus, com 5 anos, correu de casa para encontrar Jesus. Mas por que disso? Porque esse menino era levado pela família desde bebê, porque os pais eram muito religiosos, a mãe era muito religiosa, ia na igreja todo dia, e levava Pedro, que vai ser São Pedro de Leão, levava Pedro todos os dias para a igreja, para receber a bênção do Santíssimo. Então a família ensinou ele a ser um apaixonado por Jesus, então ele se tornou uma pessoa apaixonada por Deus. E claro, depois a vocação dele foi tomando uma proporção. Ele que é da França, de 1811, nasceu em 4 de fevereiro, e esse menino foi crescendo, ao ponto de ele receber a graça da vocação sacerdotal. Depois ele entra nos maristas religiosos, se torna um padre religioso. Dentro desses padres religiosos, ele sente um chamado maior ainda pela Eucaristia. E aí o superior dos maristas diz: olha Pedro, Padre Pedro, você não tem como fugir da regra que nós já temos nos maristas. Se você quiser criar outras regras, você precisa sair para fazer outras coisas. Então ele tomou uma decisão com o seu diretor espiritual, e ele funda os Padres do Santíssimo Sacramento. Olha o nome da fundação: os Padres do Santíssimo Sacramento. E esse menino, apaixonado por Jesus, começa então todo um trabalho, e ele vai dizer: o povo está distante de Deus, o povo está afastado de Deus, o povo está esfriando. É preciso tirar Jesus, olha a frase dele, ó. É preciso tirar Jesus do sacrário e expor Jesus para as pessoas, para que elas se apaixonem por Jesus e amem a Deus. É o que a gente faz em cada missa por cura, é o que a gente passou a fazer durante esse tempo da pandemia em nossa paróquia. E os grandes santos da igreja dizem que quando Jesus está exposto sobre o altar, o Santíssimo Sacramento, ele expõe raios tão lindos, que ele vai expulsando o mal e ao mesmo tempo atraindo as pessoas. Ele é Deus, ele é Jesus. E São Pedro entendeu isso. Ele entendeu isso. Existe uma coletânea de São Pedro, Julião e Mar, acho que são 7 livros, se eu não estou enganado. Vale a pena ler. Sensacional sobre a Eucaristia, extraordinário. E eu digo para vocês, esse homem no fim da vida, os grandes santos passaram por isso também. No fim da sua vida, o padre está falando de sofrimento, depois eu mudei a homilia, né? Mas não é de graça não. No fim da vida, São Pedro, os seus filhos espirituais, outros padres, porque tinha os homens, a ordem dos homens, dos padres, tinha a ordem das mulheres, das freiras, e tinha o que a gente chama daqueles que são, a gente brinca, terciarizado, né? São aqueles que participam da vida, a mesma vida, só que trabalham, enfim, a ordem terceira. E dentro disso, os seus filhos começaram a desconfiar de São Pedro Julemar, e a cabeça começou a virar de alguns, e começou uma guerra, uma batalha muito grande dentro do convento. E São Pedro calou, e ele tem uma frase linda que ele diz: Senhor, se tem que passar pelo sofrimento, que eu passe. Se tem que passar pela cruz, que eu passe. Se eu tenho que passar pela dor, que eu passe. Só peço que o Senhor não me abandone e dê a graça necessária para que eu consiga viver isso. Se temos que passar pela dor, se temos que passar pelo sofrimento, se temos que passar pelas dificuldades, então que assim seja. Senhor, nós te pedimos, só não nos abandone, não nos deixe. E veja,
Veja como é bonito, o padre está falando, né, dessa perseguição, desse sofrimento que muitos de nós passamos dentro do nosso trabalho, dentro do nosso estudo, dentro às vezes da paróquia, dentro da pastoral que fazemos, o sofrimento que passamos dentro do ministério, dentro da comunidade, o sofrimento que um pároco passa em sua paróquia, aquilo que vai enfrentando. Talvez os paroquianos já não confiam mais no padre que tem, né? Talvez não tenha nem motivo para isso, mas... ou porque começa a enxergar só os defeitos, esquece das qualidades. Mas São Pedro não olhou para isso, ele foi em frente. E tanto é que depois, com todos os escritos dele, ele se torna um grande santo da igreja, o apóstolo da Eucaristia. São Pedro é conhecido como o apóstolo da Eucaristia. Que bom, né? Que se você fosse conhecido como o apóstolo da Eucaristia, o apóstolo de Nossa Senhora, o apóstolo de São Miguel, o apóstolo de Santa Gertrudes, quem dera se nós fôssemos conhecidos como o apóstolo de Jesus Cristo. Tem gente que é apóstolo do diabo, infelizmente. Tem gente que é apóstolo do capeta. Para fazer uma maldade é uma beleza. Tem gente que é apóstolo do mal, está só esperando uma coisinha para poder ferrar com a vida do outro. Quantos apóstolos do diabo temos? Muitos. Mas que bom que você está aqui hoje, e que você saia daqui hoje como um apóstolo. A Elis falava, né? Essa palavra de ciência que ela colocou, guerreiros, combatentes, né? Ela colocava essa palavra no início da Santa Missa. E diante da perseguição, os apóstolos, São Pedro, Jolemar e tantos outros se alegravam por parecer-se com Jesus. Hoje o mundo se alegra por se parecer com aquele dançarino, com aquele jogador, com aquela pessoa daquela telenovela. As pessoas têm alegria de se parecer com o mundo, mas elas não querem se parecer com Jesus. Elas querem o que Jesus pode dar, mas elas não querem ser como Jesus. Aqui nós temos um problema. Eu quero o que Jesus pode me dar, mas eu não quero ser como Jesus. Eu não quero subir na cruz. Eu não quero abraçar minha cruz. Eu só quero o milagre. Eu só quero a libertação. Eu só quero a cura, mas eu não quero me parecer com Jesus. Dói muito. Fere muito. Quantos cristãos são assim, interesseiros? Quero o que o Jesus pode me dar, mas eu não quero me assemelhar a Ele. Não. Até aqui está bom. Não precisa ir além, padre. Então Jesus, quando fica sabendo da morte de João, por que João morre? Eu estava falando isso. Por que João morre? João morre porque simplesmente, então João incomoda com a vida de santidade. E o que incomodou tanto Herodes, que mandou matar João? João está preso, mas por que ele foi preso? João está preso porque ele condena Herodíades, porque Herodes está pegando a mulher do irmão. Tem um problema aí de adultério, tem um problema aí moral. E João, sem medo nenhum de Herodes, diz: está errado. Ele fala para Herodes. Herodíades, que é a mulher que também está no rolo, diz: está errado. Vocês estão no pecado, vocês vão tudo para o inferno desse jeito. João fala. Mas a palavra de Deus, se vocês lerem, diz que João era tão respeitado que Herodes tinha medo de João. Tinha medo. O mundo tem que ter medo de você, simplesmente porque Jesus mora na tua alma. O inimigo de Deus tem que ter medo de você, simplesmente porque Jesus habita na tua alma, porque você é um filho de Deus, o filho de Nossa Senhora. Eu quero que você se lembre disso. João diz a verdade, prega a verdade e vive a verdade. As pessoas tinham medo de João, mas não era um medo qualquer, era um medo de autoridade espiritual que aquele homem tinha. Quando ele pregava, quando ele falava, as pessoas paravam para ouvir. Mas veja, João está preso porque disso. Só que Herodes não queria matar. Só que, passados uns dias aí, rolou uma festinha. Que festinha foi essa? Aniversário de Herodes. Opa, aniversário de Herodes, maravilha, né? Quem está nesse aniversário?
Herodes, a filha de Herodíades, que é uma mulher muito bonita, uma moça muito bonita, e uma galera toda, todo aquele sinédrio, todos aqueles malas sem alça, daqueles fariseus, mestre da lei, toda aquela gente que não presta nem um pouquinho, todos os filhos do diabo, está tudo lá. E aí, a festa começou, só no pancadão, puf, 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 só no pancadão, a balada começou. A filha de Herodíades se empolgou, subiu na mesa e começou a rebolar. Herodes esticou os olhos e falou: que delícia. E ele tinha feito um juramento para esta moça, que se ela ficasse com ele daria até metade do seu reino, tudo que ela quisesse, até metade do seu reino. Já devia estar com umas na cabeça já, né? E bêbado, quando está com umas na cabeça, fala tudo que quer, que não quer, né? Bêbado é uma desgraça. A raiva que nós padre passamos é quando a gente está celebrando a missa, mas quando começa a homilia, o bêbado entra. E todo mundo fica assim: ai, que bonitinho. E o padre pregando desesperado: se esse bêbado subir aqui, eu mato ele. Nossa, já passei tanta raiva com bêbado das minhas missas. Estou louvando a Deus com não porque o pessoal está para fora, mas eu vou começar a celebrar de portão fechado. Quem tem que entrar, entra, quem não tem, pelo amor de Deus, sentir cheiro de cachaça, não deixa passar o portão não. É verdade. Nós padres passamos, se a gente contar para vocês, é de chorar. E com certeza o homem estava com umas na cabeça, a festa estava rolando, a música solta, ele promete que daria metade do reino, ou o que ela quisesse. Ela dança e encanta, e aí ele diz: pode pedir. Moça novinha, não tem cabeça formada, totalmente sem juízo. A filha vai até Herodíades, a mãe, e fala: mãe, o que eu peço? Aí ela fala assim: pede a cabeça de João Batista num prato. A mulher tinha um ódio mortal de João, porque disse que ela estava no pecado. Essa mulher se vingou. Ela pagou o bem com o mal. A primeira oportunidade que ela teve, ela se vingou. Eu quero a cabeça de João num prato. E ela vai até o rei e fala: eu quero a cabeça de João num prato agora. Ele prometeu, ele não podia voltar atrás. Então ele entrega, manda descer lá na prisão, corta a cabeça de João Batista e traz num prato. Imagina que cena horripilante, macabro. Isso aconteceu. Viver a verdade não é fácil. Nos tempos que estamos, você prega a verdade aqui, alguém se vinga ali. Você fala a verdade aqui, alguém te persegue ali. A perseguição hoje é muito grande para quem quer ser de Deus. Os nossos governantes, esse povo que fica procurando um pelo em ovo para te processar. A perseguição é muito grande. Vão se criando leis, e se você fala contra a lei, você é obrigado a se retratar e pagar multa e é preso. Leis injustas contra a família. E a coisa vai acontecendo. É uma forma de calar a boca do padre, de calar a boca dos cristãos, daqueles que pregam a verdade, daqueles que querem ver a verdade. É uma forma de calar a sua boca, você que trabalha na sua empresa, você que trabalha, estuda num colégio, na faculdade, é uma forma de calar a sua boca. É o que está acontecendo no mundo. E Jesus, quando vê isso, Jesus então vai para um lugar deserto.
Poderíamos pensar que Jesus, como vai dizer São Jerônimo, que Jesus retirou-se por medo. Não, Jesus não tem medo. Mas Jesus, ele se retira porque ele precisava cumprir uma missão. Era preciso chegar o dia da Páscoa para ele entregar a vida dele e nos remir e nos dar a cura e a libertação pelo madeiro da cruz. Então Jesus se retira para esperar a Páscoa, não por medo, mas também para perdoar os inimigos, rezar diante de Deus, falar: perdoa, Senhor, essas pessoas que tiraram a vida de João por vingança. Mas Jesus também se retira para dar o exemplo de que nós não devemos, em alguns momentos da nossa vida, se expor. A gente tem que saber e aprender a não se expor em algumas circunstâncias desnecessárias. Tem momento da vida que Deus não pede para você que você vá naquela situação. Você tem que aprender a se resguardar em alguns momentos. Como padre, eu não posso ficar me expondo em algumas situações, desnecessário. Você como mulher, como homem, como casal, como casado, como filhos de Deus, como jovens, algumas situações é desnecessário você se expor. Então se resguarda. Jesus se retira e nos ensina que nós precisamos nos resguardar. O primeiro ensinamento que Jesus dá hoje para nós é saber retirar-se para um lugar deserto, como São Pedro, Julião e Mar aprendeu a se retirar e se refugiar em Deus. Está sofrendo, passando perseguição, está na batalha, está na luta, existe o espírito do mal te comendo pelas pernas, o negócio está louco. Aprenda-se a retirar-se na presença de Jesus Eucarístico. Lá é o teu esconderijo, lá é o teu refúgio. Aprenda-se a retirar-se, esconder-se em Deus. O melhor lugar para você se esconder é no sacrário. Ali você é abençoado, ali Jesus derrama graça, ali você é restaurado, ali Deus fala com você, ali vem novas inspirações, novos propósitos, ali Deus fala de modo extraordinário. Eu já disse para vocês 1000 vezes e falo 1001, se vocês soubessem o valor da adoração eucarística, vocês não deixariam um dia de visitar a igreja e falar nem que fosse 5 minutos com Jesus sacramentado. A sua vida seria transformada. A sua cura aconteceria sem você precisar vir para a missa de cura. O valor da adoração eucarística, se apaixonar por Jesus eucarístico. Tem gente que passa todo dia na porta de uma igreja, mas não tem 5 minutos para parar para falar com Jesus. Faz a experiência. 5 minutinhos, contado no relógio. E você vai ver o que Deus fará na sua vida. A transformação, a mudança. A unção vem de Jesus. A unção vem de Jesus Eucarístico. E aonde Jesus Eucarístico está? Jesus Eucarístico está no sacrário. E aonde o sacrário está? Numa igreja, no santuário. Vá até Jesus. Quando a coisa boa, ruim, má, péssima, perseguição, luta, batalha, não importa o que você esteja passando, pandemia, não importa o que você esteja enfrentando, um tempo de muita graça, um tempo de muito sofrimento, um tempo de muita perseguição, um tempo de milagre, não importa o tempo que você esteja vivendo, esteja sempre ali aos pés de Jesus, dizendo: Senhor, eu sou o seu dependente, eu sou o seu amado, eu sou seu filho, cuida do meu coração, Jesus. Aprenda-se a retirar-se em Deus. Jesus fazia muito isso. Jesus fazia isso o tempo todo. E nós precisamos voltar a fazer isso. Aprenda a fazer isso. A segunda coisa linda que aconteceu aqui, que passa despercebido. Então, quando Jesus soube da morte de João Batista, está escrito que ele se retira, o povo que já foi curado, que já foi liberto, e outros que precisam ser curados, e outros que precisam ser libertos, e que estão com sede de Deus, quando vê Jesus entrando no barco, porque Jesus entra no barco e vai para um lugar deserto, mas quando o povo vê, está escrito aqui no Evangelho, eles a pé, não de barco, a pé, eles começam a correr, sem medir esforços,
E quando Jesus vai desembarcar, quem está lá? A multidão, a galera. Jesus queria se retirar num lugar deserto. Jesus queria falar com o Pai. Mas a multidão viu Jesus entrando no barco para ir para o lugar deserto. A multidão fica só com o binóculo lá. Já sei para onde ele vai. E diz aqui que a pé, correndo, eles foram. E quando Jesus chega lá, eles já estão lá. E quando Jesus vê aquela multidão, Jesus começa curando e libertando aquelas pessoas, porque Jesus sentiu compaixão. Segunda coisa que a gente aprende no evangelho de hoje: esforço. Perseguir e seguir Jesus em todas as circunstâncias. Se esforçar. Tá frio? Estamos aqui. Tá frio? Tem gente lá fora, trincando lá fora, se esforçando para não ir embora, porque quer Deus de alguma forma estão lá fora do santuário. O esforço. Quem quer cura, quem quer libertação, quem precisa de conversão do marido, da esposa, dos seus filhos, dos seus pais, quem quer ver uma vocação de santidade, tem que se esforçar, tem que lutar, tem que suar a camisa, tem que se esforçar para rezar o rosário, tem que se esforçar para se consagrar a Nossa Senhora, tem que se esforçar para a adoração Santíssimo, tem que encontrar um caminho. Eu tenho 40 minutos de almoço, muito bem, então eu gasto 5 minutos para ir, 5 minutos para voltar, gasto mais 20 minutos, então eu vou ter 5 minutos para Jesus, então eu vou comer menos, mas eu não deixo de falar com Jesus, porque Ele é o meu Deus. Começar a colocar Deus em primeiro lugar. Começa a se esforçar para que Deus esteja ao centro da tua vida, ao centro da tua história. Começa a se esforçar para que Jesus seja o teu tudo. Se esforça. Quer ser santo? Quer ser de Deus? Quer milagre? Quer conversão? Jejum, oração, rosário. Vai adorar Jesus, vai confessar pecado. Se esforça todos os dias, não só para a missa de segunda. Para a missa de segunda você põe toda uma empreitada para chegar aqui. Imagina se todos os dias você fizesse uma empreitada para estar na presença de Jesus, o que não seria da tua vida? Como que o teu marido estaria? Como que a tua esposa estaria? Como os teus filhos estariam? Já estariam curados, libertos no nome de Jesus. Se o mesmo esforço que você faz para pecar, você fizesse para estar com Jesus. Se o mesmo esforço que você faz para comer, você fizesse para estar com Jesus, a nossa vida já teria sido transformada. Da nossa família. O esforço. Se esforce pela tua cura. Nada é de graça. A graça é de graça, mas eu preciso me esforçar. Olha o que passou São Pedro Joleomar. Ele teve que se esforçar. No fim da vida, ele poderia falar: ah é? Já que vocês não confiam mais em mim, podia tacar tudo para o alto e falar assim: se vira com a comunidade, eu vou ver minha vida. Ele morre dentro da comunidade. Esforço. Primeira coisa que o Senhor hoje pede para nós, que a gente aprende a se retirar em Deus. Segunda, que a gente se esforce para estar com Ele. Depois que Jesus cura todos os seus apóstolos, depois que Jesus cura essas pessoas, liberta, as pessoas não querem ir embora. Queremos ficar com Jesus. E Felipe fala para Jesus: Senhor, manda todo mundo embora. Onde vamos comprar pão para essas pessoas? E Jesus fala para Felipe: dá-lhes vós mesmos de comer. Senhor, impossível, só temos aqui 5 pães e alguns peixinhos. Aquele povo não quis ir embora. Queremos ficar com Jesus. Já fomos curados e queremos ficar com Jesus. Queremos seguir Jesus. Aqui acontece uma outra coisa com muitos católicos, cristãos no geral. Depois de curados, tchau Jesus, até a próxima cura, viu? Até daqui 3 anos, quando eu ficar doente de novo.
Tem muito cristão católico assim. Faz a catequese com 7 anos. Tchau, Jesus, até os 15. Vai fazer crisma. Aí faz crisma. Tchau, Jesus, até o dia do meu casamento. Aí dá tudo errado. Jesus não me ama. Você vê Jesus a cada 5 anos, 7 anos, cada 10 anos, que é o quê? Você vem e recebe uma graça, vem e recebe um sacramento, vem e recebe um milagre, e depois abandona Jesus 7 anos, 10 anos, 20 anos, depois... Como que é isso aí? Imagina se você casasse com uma pessoa, tem gente que vai dar graças a Deus, né? Que viesse para casa a cada 7 anos. Acho que nem vou perguntar, tem gente que vai dar graças a Deus, é melhor não entrar nesse assunto. Misericórdia, Senhor. É melhor ficar lá, né? Vai viajar que é melhor. Mas vejam, como que funciona isso? Tantos e tantos anos distantes de Jesus, e aquele povo perseverante. Nós queremos seguir Jesus, nós queremos estar com Jesus. O Senhor já nos curou, agora a gente quer ouvir o Senhor, que eu não quero ficar junto do Senhor, não vamos embora não. Isso chama-se perseverança. Perseverar no caminho, perseverar em Deus, ficar com Ele, caminhar com Ele, junto. E na perseverança deles, o que aconteceu? Jesus pega o pão, multiplica. Todas as pessoas, uma multidão come e ainda sobra 12 cestos. Olha que lindo. Na perseverança, olha que lindo. Se retirar na hora certa. Segunda coisa que a gente aprendeu hoje, nós justamente sabemos viver aquilo que o Senhor nos coloca hoje. Saber viver esta grande graça do esforço. E segundo e terceiro, aliás, o terceiro ponto, a perseverança. E na perseverança, eles foram alimentados pelo pão. E é justamente na sua perseverança diária de receber Jesus Eucarístico, é que a sua cura, o seu milagre, a transformação da sua vida, da sua história vai acontecer. Existe um livro da Renovação Carismática, A Cura e a Libertação pela Santa Missa. Vale a pena. O poder que a Santa Missa tem. Toda missa é missa de cura. Mesmo a missa de 30 minutos que um padre celebra na paróquia, como eu celebro dia de semana, em outros dias. A diferença é a fé. A diferença é o esforço. A diferença é a perseverança que eu faço para estar com Jesus. Toda missa é missa? Toda missa é missa? Toda missa é missa? A diferença é o esforço que eu faço, a intenção que eu tenho de estar ali presente. Essa é a diferença. Qual a intenção que você vai? A perseverança que você tem, a luta que você enfrenta para estar naquela missa, para estar naquele momento diante de Jesus. São Pedro entendeu isso. Por isso ele se tornou o apóstolo da Eucaristia. Que você se torne um apaixonado por Jesus Eucarístico. Que o Senhor erga um altar de adoração. Que o seu coração seja um altar para Jesus. Que o teu coração esteja essa presença de Deus. Erga hoje para o Senhor um altar de adoração. Que no centro do teu coração, da tua alma esteja Jesus. Que no centro da tua casa esteja Jesus. Aprenda a levar teus filhos como a mãe de Pedro levava São Pedro para o altar todos os dias receber a bênção. Ao ponto daquele menino se apaixonar por Jesus, ao ponto de ele fundar uma congregação de adoração eucarística. Que você se apaixone por Jesus. Um amor inseparável da tua alma com Jesus, da tua vida com Jesus, ao ponto que você queira estar com Ele mais e mais, cada dia mais a sua vida. Torne-se um apaixonado por Jesus, porque Jesus é apaixonado por você. Jesus troca reinos por ti. Jesus morreu por você, Jesus deu a vida por você. E Jesus incansavelmente, mesmo quando ia descansar, e se Ele vê que a gente está cansado, Ele se esforça para que você fique bem. E mais uma noite que você chega aqui,
abatido, cansado, vem de Minas, vem não sei da onde, está lá fora, no frio, o Senhor olha para a tua história e fala assim: eu vou mudar a tua história, eu vou transformar a tua vida, a tua casa. É pelo teu esforço, é pela tua perseverança. Aprenda a viver essa graça de Deus sobre a tua história. Amém? Glória a Deus. Pode aplaudir esse Deus maravilhoso. Fica de pé, aplaude esse Jesus, aplaude Jesus eucarístico. A Eucaristia, o corpo, o sangue, alma e divindade de nosso Senhor.